Se coloquem de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra. Peço a gentileza a quem tem abrir no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Não serei muito extenso na palavra, porque ainda nós temos que orar, depois ainda da ministração da palavra, mas vou compartilhar algumas palavras com vocês nesta noite, assim que o Espírito Santo nos permitir. Eu vou ler somente a parte A do verso 6. A quem não tem uma Bíblia, a gente tem aqui a Bíblia no telão, fique à vontade. Isaías capítulo 58, versículo 6, a parte A, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Porventura não é este o jejum que escolhi? Oremos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu oro ao Senhor na dependência da Tua misericórdia. Meu Deus, abençoe o Teu povo, abençoe os ouvintes, abençoe o Teu sermão direcional nesta noite, um sermão pastoral. Que o Senhor seja glorificado pela Tua palavra e engrandecido. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pela Tua misericórdia e abençoa-nos grandemente. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, podem se assentar em nome de Jesus. Então eu gostaria de falar sobre isso nesta noite. O jejum está esquecido. O jejum está escasso. O jejum está abandonado. Deus, o Senhor, Ele havia reprovado o jejum hipócrita, o jejum fingido. Mas o Senhor Deus, Ele especificou o tipo de jejum que Ele aprova, o tipo de jejum que Ele aceita. Porque não basta nós jejuarmos se Deus não aprovar o nosso jejum e se Deus não aceitá-lo. Não seria um jejum, seria uma dieta. Para o Senhor Deus, o ato de jejuar não é apenas a gente se privar de alimentos ou líquido, mas sim agir com justiça, bondade e temor a Deus todos os dias. Há muitos benefícios no jejum, já vou mostrar para você. Há muitos benefícios no jejum feitos dentro dos princípios bíblicos. Mas, como eu disse e repito, se for usado com uma intenção de, por exemplo, barganhar resultados. Deixa eu jejuar para Deus me dar uns resultados. Ou por mera religiosidade. O jejum não passará de uma greve de fome ou talvez de uma pequena dieta. Então o jejum, ele é totalmente diferente de dieta, de greve de fome. Quando a pessoa ela abre um propósito de jejum,
ela não pode esquecer que tem que estar ali em comunhão com Deus, orando, lendo Bíblia, adorando ao Senhor. Não é só abrir um jejum e passar o dia inteiro na Netflix. Não é assim. O jejum é bíblico. Deus constituiu o jejum. O jejum é uma ordem bíblica e não pastoral, e não de um ritual religioso. O jejum, se os irmãos estudarem, e eu louvo a Deus que você estuda demais a Bíblia, você vai encontrar o jejum no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você vai ver na Bíblia, os profetas jejuaram. Você vai ver reis jejuaram. Você vai ver os apóstolos jejuaram. Você vai ver até o próprio Senhor Jesus Cristo jejuando. Calvino jejuava. Lutero jejuava. John Piper jejuava. John Wesley jejuava. Então, ou seja, ainda hoje o jejum é uma prática devocional, igreja, importante, que não pode de maneira nenhuma ser abandonado pela igreja. Mas bispo, aqui a igreja jejua. Eu estou pregando a palavra a quem precisa ouvir. Então, repito isso, o jejum é uma prática devocional importantíssima, que não pode ser esquecido pela igreja. Infelizmente, pastor Tiago, infelizmente, irmãos, eu digo isso, infelizmente, muitos líderes evangélicos, muitos membros de departamentos ministeriais, muitos membros de igrejas, infelizmente, esqueceram, abandonaram, isolaram a prática do jejum, infelizmente. Mas vamos ver, nesse tempo que nos resta, qual a importância do jejum na vida da igreja. Eu peço, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Já eu peço esse versículo na tela, mas deixa preparado. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o sentido bíblico do jejum. O sentido bíblico do jejum. O jejum ele é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Vou repetir. O jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Ou seja, o jejum ele revela as coisas que nos controlam. Ele revela. Olha só o propósito dele. O jejum, ele é um propósito espiritual. John Piper diz uma frase, não é minha, é dele. John Piper diz: jejum é fome de Deus. Irmão, irmã, o alimento é bom, mas Deus é melhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, verso de número 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, olha o detalhe, ou
façais outra coisa qualquer, o jejum, fazei tudo para a glória de quem? Então, ou seja, devemos jejuar. Escute isso. Devemos jejuar para o quê? A glória de Deus. Então, se o meu jejum não for para a glória de Deus, é em vão eu jejuar. É greve de fome. É dieta para emagrecer. É tremendo isso. Paulo diz, olha, quer comais, bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aleluia. Faça tudo para a glória de Deus. Quem jejua tem mais pressa de desfrutar da intimidade com Deus do que de alimentar-se. Sabia disso? Quem jejua está mais confiante no poder que vem do céu do que nos recursos que procedem da terra. Então está aqui o propósito de jejum. Qual é, pastor? Propósito bíblico? O jejum tem que ser para a glória de Deus. Propósito bíblico, Deus tem que aceitar e aprovar o jejum. O propósito bíblico, o meu jejum tem que agradar a Deus. Amém? Segundo lugar, o propósito agora do jejum. Qual é? Qual é o propósito do jejum? Por favor, Mateus 6, versículo 16 ao 18. Qual é o propósito do jejum? Escute. Você sabia que o propósito do jejum não é obter o favor de Deus? Você sabia que o jejum também não é impressionar os outros para dizer que nós somos mais espirituais do que eles? Olha só o que o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 16 e 18. Quando jejuardes, param nessa parte. Quando jejuardes, é óbvio então que tem que jejuar. Quando jejuardes, é óbvio que a igreja tem que jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Que é hipócritas? Fingidos, falsos. Próximo, por favor. Porque desfigura o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Por favor. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Por favor. Tu, porém. Lembra, ontem nós abrimos nosso jejum de 7 dias. Antes da Santa Ceia, sempre a gente jejua 7 dias. Tu, porém, quando jejuares, se abriu o propósito ontem, abri, bispo. Então, unge a cabeça com óleo. Lave o rosto, por favor, com o fim de não parecer aos homens que jejua. Não precisa ficar falando, estou jejuando, olha eu aqui. Deus não se agrada. Esse jejum Deus não aprova, não aceita. Aí olha lá, com o fim de não aparecer aos homens que jejuam, e sim ao teu pai em secreto. Agora vem cá, olha o próximo por gentileza. E teu pai, quem é esse pai? Deus, letra maiúscula. E teu pai que vê. Quem jejua ele vê. Ele te vê jejuando. E teu pai que vê em secreto, o que ele faz com você que jejua? Eu te pergunto, jejum tem recompensa? Sim, igual oração tem recompensa. Observe bem que o teu pai que te vê jejuando, ele está te vendo em secreto, ou seja, está te observando jejuando.
de uma maneira que agrada a Ele, que Ele aprova, que Ele aceita, jejuando com temor, jejuando na bondade, jejuando em comunhão, jejuando lendo a Bíblia, orando. Não, como já disse, assistindo o dia inteiro novela, não sei o que, Netflix. Não. Um jejum em comunhão, Ele está te vendo. Aí Ele vai o quê? Ele vai te recompensar. E qual é a recompensa? Talvez daquele propósito do jejum que você apresentou a Ele. Se o seu propósito é segundo a vontade dEle, não é egoísta, Ele vai te recompensar naquilo. Você entendeu agora ou não? Compreendeu? Se você abrir um propósito de jejum, Senhor, eu vou abrir um propósito de jejum para a minha vida espiritual, Senhor. É óbvio que é da vontade dEle. É o que Ele quer. O que Ele usa Pedro para falar? Crescer na graça e no conhecimento. O que Ele usa Paulo para dizer? Não seja mais menino na fé, mas amadurece. Então, se você entra num propósito, por exemplo, de amadurecimento espiritual, Ele está vendo. Fez certinho, correto, vai te recompensar. Ele vai te inclinar para as leituras bíblicas, vai te inclinar para as orações, Ele vai te inclinar para conhecer mais a palavra. Isso é crescimento espiritual. Mas quando você faz um jejum que não é conforme a vontade dEle, um jejum egoísta, exemplo, Senhor, eu vou abrir um jejum para que o Senhor arrebenta aquela pessoa que falou mal de mim. Esse jejum está na lata de lixo. Isso aí é para você emagrecer, fazer dieta. Deus não faz isso. Nunca faça isso. Deus, eu vou jejuar para o Senhor me prosperar mais do que o meu vizinho, porque eu quero que o meu vizinho fale, e tudo que ele perde vem para mim. Deus não aceita isto. Isso é egoísta. Isso é coisa do diabo. A Bíblia diz assim: abençoa a quem te amaldiçoa. A Bíblia diz: ore por quem te persegue. A Bíblia diz: não trate o mal com o mal, trate o mal com o teu bem. É a Bíblia quem diz. Amém? Então escute isso por gentileza. O jejum deve ser uma demonstração do nosso amor a Deus. Quando você jejua demonstrando amor e não petição. Não petição. Deus, eu estou jejuando para o Senhor me dar um emprego. Eu estou jejuando para o Senhor me dar isso. Não. Eu estou jejuando porque eu te amo. Irmão, isso alega o coração de Deus que você nem imagina. Deus, eu estou jejuando porque eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Porque o jejum te leva para a intimidade. O jejum te leva para relacionamento mais profundo com Deus. O jejum te faz ficar mais sensível, ouvir a voz do Espírito Santo. O jejum te ajuda nas suas decisões espirituais. Então, quando você jejua desta maneira, jejua porque ama a Deus, Ele te recompensará. Aleluia. Você está entendendo? Ele te recompensará. Ei, jejuar para ser admirado, jejuar para ser admirada pelas pessoas, é totalmente errado. Deixa eu jejuar para o pastor saber que eu estou jejuando. Ele tem que ver que eu estou jejuando. Isso é errado. Deus não aceita isso. É que está lá em Mateus, acabamos de ler capítulo 6. Repito, jejum é fome de Deus e não aplauso dos homens. Vou repetir isso. Jejum é fome de Deus e não aplauso dos homens. Oh, que bênção, você está jejuando. Para com isto. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de quem tem o Espírito Santo. Jejum é o que então, bispo? Jejum é para nos humilharmos diante de Deus e reconhecer que somos miseráveis pecadores, carentes da misericórdia dEle para sobreviver neste mundo terrível. Diga para o teu irmão: jejue para Deus se alegrar e não para os homens te aplaudir. Aleluia. Por favor, 2 Crônicas 20. O jejum, igreja,
é para suplicarmos a ajuda de Deus. Você sabia disso ou não? Olha só 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Quando Josafá se viu numa emboscada, numa situação difícil. Olha o que o rei Josafá, ele era crente. Olha o que ele fez. Então Josafá, quem Josafá? A Bíblia, um rei. Então Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, teve medo. Medo de quem? O contexto te explica. Está dizendo que veio os inimigos, amonitas, invadir a região, o povo ali que Josafá reinava. Teve medo. E o que Josafá fez, pastor? Foi para o palácio, correu, se escondeu numa caverna. Meu Deus, está vindo os inimigos aí, os amonitas, vão acabar comigo. Ó, perna para quem tem, abandonando Deus, jogou a Bíblia, a luta é grande, deixou tudo. Não, na luta o que ele fez, ó, teve medo, é normal. Porque quando você não tem um medo de uma situação, você se torna orgulhoso. O medo domina o orgulho. Teve medo e se pôs a buscar a quem? Ao Senhor. E apregou o quê? Jejum em todo o Judá. Ele chamou todo o povo que ele reinava e disse: vem cá, pessoal. O vigia aqui da torre me avisou que está subindo os inimigos aí e vão matar a gente. Vem todos vocês. Ficaram todos de pé no pátio do templo e falou: vamos entrar em oração e jejum. E o povo: vamos aí, Josafá, estamos com o Senhor. E entraram em oração e jejum. A história é linda, estuda lá. De repente isso aconteceu. Deus começou os inimigos, um matar o outro. E Josafá só vendo o povo morrendo. Querido, quando você entra no jejum, dizendo: Deus, esse jejum é para o Senhor me ajudar. A luta está grande, a batalha está travada, o negócio está estreito. Jeová fala: vai meu filho, vai no sacrifício. Entra nesse jejum mesmo que eu estou vendo em secreto. Vou te recompensar, vou te abençoar, vou te dar. Irmão, eu já vi Deus nos dar tantas vitórias através do jejum que você nem imagina. Aleluia! Você entra num jejum que não é fome de alimento, mas fome de Deus. Deus se agrada e Deus te dá vitória. Esse é um só. Mas escute isso, por favor. Esdras, capítulo 8. Nesse versículo eu digo para você que o jejum é para reconhecermos a nossa total dependência da proteção divina. Olha aqui, Esdras vai nos dizer no capítulo 8, versículo do 21 a seguir. Por favor, Esdras capítulo 8. Então, olha lá. Para você entender o versículo 21, volta do versículo 20 ao versículo 1 do capítulo, que é o contexto. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos. Jejum é humilhação, quebrantamento, se derramar, para nos humilharmos perante o nosso Deus, por favor, e para pedirmos jornada feliz para nós. Fica olhando só, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, por favor, porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho. Eu tive vergonha, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do Senhor Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Agora, por favor, olha esse: mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Por favor, próximo. Nós, pois, Esdras, quem foi Esdras? Um crente demais. Ele reuniu os outros crentes e disse: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, nos ajude a vencer o inimigo. E ele... e Deus nos atendeu. Ah, irmão, se isso entrasse na sua mente, no seu coração, que jejum não é simplesmente jejum, ele tem um poder sobrenatural. Ele teve medo de chegar: ô rei, o senhor pode me emprestar o seu exército, os cavaleiros, teu soldado, porque nós vamos lutar. Ficou com vergonha. Mas o que ele fez foi para o jejum e falou: Deus, eu sei que a tua mão é conosco, nos ajuda. E Deus nos atendeu. Aleluia. Deus vai te atender.
Deus vai, irmão, eu vou deliberar uma palavra. Eu estou muito cheio de Deus, igual você está aqui. Nós estamos cheios de Deus. Eu libero uma palavra. Esse inimigo que se levantou contra o teu sonho, o Senhor vai desbaratá-lo, o Senhor vai destruí-lo, porque este sonho é de Deus, foi Deus que colocou no teu coração. E o Senhor diz: a boa mão dele está sobre você. Aleluia! Ninguém vai tomar o que Deus te deu. Esta é a palavra do Senhor. Diga para o teu irmão: o jejum alcança a ajuda de Deus para você. Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, eu quero falar aqui agora, e peço os irmãos de primeira mão, Atos 13. Em terceiro e último lugar, eu quero falar para vocês as intervenções, ou, para quem nós somos mais simples, o agir de Deus por meio do jejum. Será que ele age? Bom, Mateus, Jesus falou que ele recompensa. Será que ele recompensa? Eu tenho que mostrar. Bom, por alguns textos eu venho mostrando, eu tenho que mostrar mais ainda que ele recompensa, que ele age por meio do jejum. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, é um texto muito lindo. Quando está iniciando uma igreja missionária, diz assim, havia na igreja de Antioquia profeta e mestre. Segura esse por favor, profetas e mestre. Profeta e mestre aqui representa a palavra de Deus e o ensino da palavra. Próximo, por gentileza. Barnabé, eram os profetas aqui, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, o sobrenome Níger. Lúcio de Cirene e Manaém, por favor. Colasso de Herodes, são nome de pessoas. O tetrarca, e quem está junto, o Saulo, já convertido, por favor. E esses que eu citei, são 5 profetas. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha só, disse o Espírito Santo, segura aí, o Espírito Santo só fala com quem pratica jejum, e só quem pratica o jejum consegue ouvir o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo para eles que estavam servindo ao Senhor e jejuando. Porque a Bíblia é assim, você tem que ler a Bíblia perguntando: o que quer dizer isso? Quem escreveu isso? Para que isso? Quando? O que? Aí, jejuando, disse, mas Espírito Santo, você disse o que para eles? Por favor, separai-me. Agora, Barnabé e Saulo. Mas para que, Espírito Santo? Para a obra a que os tenho chamado. Por favor. Então, dormindo, jejuando e orando, impondo sobre Saulo e Barnabé as mãos, o despediram. E sabe o que aconteceu? Continua na tua casa lendo. Eles foram e abriram uma igreja. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, irmão, jejum, ele é tão tremendo que ele mostra a intervenção de Deus. Os 5 estão jejuando, orando, e o Espírito Santo veio e falou assim: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho com eles. Deus só veio agir ali porque eles estavam o quê? Jejuando e orando. Quantos querem ouvir a voz de Deus, mas não jejuam? Ficam procurando opiniões e conselho em pessoas. Entra nos propósitos de jejum, você e Deus. Não mostra para os homens não, você e Deus. Irmão, Deus vai começar a se revelar, mostrar, falar com você, te direcionar como fazer. Mas você está numa luta tão grande e vai no João, vai no José, vai na Maria, no Sebastião. Cada um fala de um jeito. A tua cabeça está uma bola de neve. Aí está lá o Espírito Santo te aguardando: meu filho, vem falar comigo, entra no jejum. Eu tenho a direção certa para isso, mas você não faz.
Quando faz o jejum, meu Deus, não vai passar essas 3 horas, estou com a fome. Ai meu Deus, ai não termina. Ai, falta 1 minuto. Ai, falta 1 minuto, 30 segundos. Ai, 40, 10 segundos. Que jejum é esse? Quem jejua não sente fome. Quem jejua quer mais Deus. Você abriu um jejum já pensando que vai dar dor de cabeça, vai passar fome, não vê a hora de pegar a marmita, não jejua não, por favor. Porque jejum é sacrifício. Deus tem que receber, Deus tem que aprovar, Deus tem que se agradar. Guarde isso pelo amor do Espírito Santo. Não é maldade, é uma bondade. Lembra disso, jejum não é dieta. Não é dieta, gente. Olha só outra intervenção, já estou terminando. 2 Crônicas 20 mesmo, o tempo é curto, mas eu só vou deixar aqui, ó. Acabei de citar, mas cito de novo. Deus libertou Josafá das mãos dos seus inimigos, quando o seu povo entraram em jejum junto com ele. Já disse isso, mas Deus ali deu a vitória. Por favor, Esther capítulo 4, 16. Olha Esther, mulher, jejuando. Nesse versículo, nesse texto, Deus libertou o povo de Esther e Esther da morte. Esther 4,16. Olha Esther falando: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não mais. Estude Esther 4 na tua casa. Você vai ver a vitória que Deus deu para ela, e a honra que Deus deu a ela perante o rei. O rei disse: tudo que você pedir eu faço. Neemias capítulo 1 versículo 4. Eu estou usando para você se Deus age. Estou mostrando se Deus age pelo jejum. Neemias 1:4. Deus usou Neemias para restaurar Jerusalém, quando Neemias jejuou e orou. Olha lá: tendo eu ouvido essas palavras. Que palavra? Que os muros estavam destruídos, o povo estava triste. Tendo eu ouvido essas palavras, isso está no contexto 3:1, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me. Neemias assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias, por favor, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você conhece Neemias? A história dele? O grande líder, um grande homem de Deus, um homem exemplar. Jejum e oração. Quer que teu sonho seja construído? Jejum e ore. Eu tenho que terminar com isso, que pena. Aqueles que mais conhecem a intimidade de Deus, sabe quem é? São os que praticam jejum com certa regularidade. Portanto, irmãos, eu concluo dizendo: o jejum foi largamente, biblicamente, estude mais sobre ele da Bíblia. O jejum foi largamente usado pelos seus servos, servos de Deus no passado. Moisés, todos falam dele. Deus deu a tábua de pedra escrita na mão de Moisés, ok, mas poucos falam que ele passou 40 dias sem comer e sem beber, lá no cume do Sinai, jejuando. Todos falam, Jesus venceu o diabo, venceu, mas poucos falam que ele ficou 40 dias em jejum no deserto. Não como Deus, mas como homem, porque senão ele não tinha fome. Todos falam do herói chamado Paulo, grande bandeirante, mas poucos vejam quantas vezes na sua história ele praticava os jejuns. Só o que ele escreveu, fala o que ele não escrevia. Hoje, infelizmente, nessa conclusiva, é uma prática esquecida e negligenciada por algumas igrejas, o jejum.
Se quisermos ver o agir de Deus na nossa vida, e pergunto, quem quer? Eu quero. Se quisermos ver o agir de Deus, você quer ter resposta de Deus? Você quer ver as portas se abrir? Você quer ter uma direção de Deus? Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Você quer ver ou não quer ver? Quero, pastor. Pois bem, dedique uma vida de jejum. Porque muitos acham que Deus vai chegar e, Senhor, age por mim, e de braço cruzado, tomando Coca-Cola gelada. Pratique o jejum. Todos os homens na Bíblia que tiveram vitórias contra o diabo, contra os inimigos, contra os homens, foram homens que jejuaram antes. Não há poder espiritual sem jejum. E a minha oração é esta: que Deus nos desperte para o jejum sempre. E termino com isto: jejum, uma prática a ser resgatada. Mas eu louvo a Deus que esta igreja aqui, ó, local, sempre estamos abrindo os nossos jejuns. A você que é visitante, esta igreja aqui, mas Batista ali jejua? Eu já não sei. Aqui o povo jejua. Aqui o povo jejua e cobra jejum. Aqui a gente não toma Santa Ceia sem antes 7 dias abrir um propósito de jejum de pelo menos 3 horas na abstinência do alimento ou na abstinência total. E dou parabéns a você que tem esta prática sempre de jejuar. Parabéns, porque quem jejua não desanima fácil da fé. Quem jejua não se entrega para o diabo fácil. Quem jejua vence os desejos da carne. Quem jejua não aceita os pratos do diabo. Quem jejua é vigilante. Quem jejua é prudente. Quem jejua tem visão de Deus. Quem jejua é sensível a ouvir Deus. Quem jejua tem fome de Bíblia. Quem jejua é diferente, tem um brilho diferente, porque o jejum, como a oração, é uma arma poderosa. Então, esta é a palavra do nosso Deus. Não abandone a prática do jejum. O jejum tem poder. Amém?